Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E hoje vamos falar sobre vacinação. Estamos ainda no período de volta às aulas. Sobre esse assunto, vamos conversar com a doutora Larissa Cunha. Ela é mestre em saúde coletiva com foco em imunização. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Para mim é um prazer estar aqui. É uma oportunidade da gente estar aumentando a consciência das mães, dos pais, das famílias, sobretudo em relação à importância da vacinação para o seu filho. Em relação a esse calendário vacinal, que hoje a gente não fala nem mais calendário, mas a gente tem uma caderneta, né, que é exatamente um livrinho que tem tudo ali. Como é que a gente pode organizar essa vacinação? Quais as primeiras vacinas mais importantes que os bebês eles devem tomar ali, principalmente nos primeiros 6 meses? Primeiro que aquela caderneta, às vezes quando a gente recebe, né, na maternidade, muita gente acha que é um simples papel. E ali é um documento que comprova a proteção do seu filho. As vacinas principais, nos primeiros 6 meses, a gente tem a BCG, a hepatite B, que é dada ao nascer, né? Principalmente, sobretudo no próprio processo da maternidade, quando essa criança recebe alta com essa mãe, ele já sai vacinado. Temos com 2 meses e 4 meses as vacinas pentavalente, VIP, rotavírus e a pneumo 10. A pentavalente protege de 5 doenças. A poliomielite protege contra a poliomielite e paralisia infantil, que é algo que ninguém deseja, né, para ninguém. É uma doença que está erradicada, né, no Brasil, mas que ainda precisa. Não, ainda não, né? não. Por isso a importância de estar vacinando as Sempre. crianças. E a gente tem a pneumo 10, que protege contra as pneumonias, que também é algo que é assustador para qualquer família, né? De criança pequena. E a rotavírus, que protege para as diarreias por rotavírus. Então, essas a gente dá com 2 meses e 4 meses. E com 6 meses, só para concluir essas quatro vacinas, a gente dá também a terceira dose de pentavalente e a terceira dose de VIP. Com 3 meses e 5 meses, a gente dá a vacina a vacina meningocócica C, que protege contra as meningites provocadas pelo sorotipo C, pelo sorogrupo C. E que é uma vacina muito importante. E com 6 meses, a gente tem também a vacina contra a influenza, que é a gripe, e contra a Covid. Então, nos primeiros 6 meses, as vacinas que estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde são essas. Já na rede privada, além de todas essas, nós temos a vacina que protege contra a meningite B, que é uma vacina importantíssima. É uma doença que pode, em questão de horas, ter uma evolução para um óbito. E ela é uma vacina que tem um custo para qualquer família, porém a reflexão que eu sugiro para as pessoas quando me perguntam sobre ela é: a gente tem o hábito de fazer os aniversários. Sim. Então, a ideia é, por que não, se for muito custoso para essa família, essa vacina, por que não o investimento que seria feito nos aniversários, a gente garantir a proteção do nosso filho contra a meningite B? Doutora, em relação a, por exemplo, as mães, elas ficam com medo de vacinar. Tem algumas vacinas que realmente dão medo e que a gente já fica perguntando a outras mães, essa vacina dói? Como é a reação? É a vacina da pentavalente. Essa vacina da penta é uma vacina de terror para as mães, né? Por que ela causa tanto desconforto na criança? Ela causa desconforto porque ela tem o componente pertussis, que protege contra qualquer luz. Então, de fato, ela provoca uma dor um pouco maior. Porém, é uma vacina muito importante. Ela é tão importante que o Sistema Único de Saúde, ele disponibilizou a vacina DTP celular para as gestantes, a fim de proteger o bebê contra qualquer luz. Porque a qualquer luz, ela pode sim matar uma criança, sobretudo nos primeiros 6 meses de vida. Então, a proteção que eu dou para aquela gestante, enquanto ele não tiver com o esquema vacinal completo da pentavalente, ele ainda tem a proteção através dos anticorpos que passou da mãe para ele. Então, é uma doença que pode matar a criança nos primeiros 6 meses de vida. Por isso que é tão importante, e é tão importante que não só a criança recebe, mas a própria mãe durante a gestação recebe a partir da 20ª semana gestacional. E além disso, ela é uma vacina. Eu expliquei por conta da dor. Mas é uma vacina que protege em relação a 5 doenças. Então, é uma vacina que não tem como
a gente deixar de ofertar para nossa criança. E ela ainda tem um reforço, né, depois de um ano? Sim, a pentavalente a gente tem um reforço através da DTP, né, que a gente dá. O primeiro reforço, são 2 reforços, de tão importante que é. Sim. A gente dá com 1 ano, 15 meses, o primeiro reforço, e o segundo reforço entre 4 anos e 6 anos. Em relação, doutora, a essa vacina aqui contra a bronquiolite, que foi agora autorizada para que as grávidas também elas tomem. Qual a importância dessa vacinação ainda na gestação? Essa vacina, que protege, é uma vacina contra o vírus essencial respiratório. Qual é a importância que a gente tem que trazer? As síndromes respiratórias agudas graves, elas estão ocorrendo no nosso estado, vou trazer o estado da Bahia, praticamente o ano inteiro. Se a gente pegar os dados do último boletim do estado da Bahia, nas 10 últimas semanas, pegando as 2 últimas semanas do ano de 2025 e as 8 primeiras semanas do nosso ano de 2026, né? Concluindo 10 semanas, nós tivemos 1.073 casos de síndrome respiratória aguda grave e 47 óbitos. Desses 1.073 casos, quase a metade, quando a gente vai para a faixa etária, foi em crianças menores de 5 anos. Sim. O que é que isso significa? A gente tem a síndrome respiratória aguda graves que foram provocadas pela influenza, que é a gripe. Tivemos também pela Covid, mas tivemos por outros vírus. E entre esses outros vírus, tivemos o vírus essencial respiratório. Sim. Por conta desse acompanhamento epidemiológico, ao longo, uma série histórica de 10 anos, de 5 anos, foi identificado que o vírus essencial respiratório estava acometendo muito crianças e que, por conta disso, era muito importante estudar cientificamente a possibilidade de uma vacina que viesse a proteger. E identificou-se que a bronquiolite, ela ocorre ao ponto de levar a óbito, principalmente as crianças menores de 6 meses. Sim. Por conta disso, a gente justifica epidemiologicamente a necessidade de uma vacina. Mas essa vacina é administrada na mãe. Foi disponibilizada recentemente a partir da 28ª semana. E através dessa vacina dada para a gestante, que ela nessa condição está como gestante, né? Nessa faixa etária, nessa idade de 28 semanas, a partir de 28 semanas, vai ter a produção de anticorpos que vai passar para o bebê através da placenta. Até os 6 meses. Que vai estar protegendo ele até os 6 meses. Sim. E o que é importante falar, não importa a idade dessa gestante, ela tem direito a essa vacina. Que é, o objetivo principal é proteger o bebê. Sim. E é um avanço a gente ter conseguido isso, porque essa vacina ela já estava disponível na rede privada, mas ela tem um custo muito caro. Então foi muito importante a possibilidade de ampliar através do Sistema Único de Saúde para que todas as gestantes tenham acesso a ela e assim proteja os bebês. Os bebês. Então, a senhora falou de 2 vacinas que a partir daí também os bebês já começam a proteger, que é a influenza e também a vacina do Covid, né? A partir dos 6 meses. Sim, perfeito. Para o período de escola, né, que a gente está falando também do período de volta às aulas, para esse período escolar também, quais as principais vacinas que são importantes para que a criança já chegue protegida na escola? Então, ampliando um pouco, né, para essa faixa etária de menores de 5 anos. É muito importante que o cartão de vacina, a caderneta da criança, esteja, por exemplo, com a vacina da tríplice viral em dias. A vacina da tríplice viral, ela protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Então, é importantíssimo que essa criança esteja vacinada. O sarampo, ele tem a possibilidade de uma pessoa contaminar, uma pessoa com sarampo pode contaminar 16 pessoas. Então, a transmissão é muito rápida. Né? E nós estamos, inclusive, precisando, fazendo vários movimentos de intensificação vacinal para garantir que o sarampo não volte. Sim, Pra aqueles nossa realidade. surtos, né? Sim. Para isso, a vacinação é o caminho. Então, a da tríplice viral é importantíssima, a da influenza, que você já falou, a da Covid, mas também tem mais 2 que eu colocaria como muito importantes, tá? As vacinas pneumocócicas, é importante que a gente esteja em dias para essas crianças menores de 5 anos. E as vacinas meningocócicas, para essas crianças também. Pensando sempre que a meningocócica, tanto a está disponível no SUS, a C e a CWY, mas também a vacina da meningocócica B, que está disponível na rede privada. Doutora, em relação à vacina da meningite,
O quanto de perigo que tem uma criança que está infectada, por exemplo, com a meningite viral, nesse ambiente escolar, sem outras crianças que não estão vacinadas, que isso traz de perigo para a vida dessas crianças e para quem tem contato. O perigo é enorme, tá? Porque a transmissão, ela é potencial, ela existe, e se essas outras crianças não estiverem vacinadas, provavelmente elas irão se contaminar. Sim. E o que é importante falar que esse risco, ele vai além dessas crianças, inclusive os adultos dessa escola, eles também vão correr risco. E o que é importante, aproveitando a sua fala, porque nós temos casos de meningite também em adultos, tá? E que agravam e que podem vir a óbito. O calendário vacinal infantil, ele garante essa proteção. Então, se ele garante essa proteção, não vamos perder essa oportunidade de vacinar essas crianças, né? E garantirmos que elas não venham a adoecer por meningite. Agora, essa proteção, essa vacinação na fase da infância, ela protege até a vida adulta? Sim, agora pode ter uma queda dos anticorpos, a produção de anticorpos. Sim. Por isso que algumas vacinas a gente dá o O reforço. reforço. Agora, pensando, ampliando um pouco, que a gente falou da vacina, das duas vacinas para gestante, não falamos? Sim. A vacina da gestante, sobretudo a de TB celular. Para além dessa gestante ser vacinada, e essa vacina está garantida pelo Sistema Único de Saúde, é muito importante que a rede de apoio dessa mãe esteja vacinada contra essa doença. A avó que vai segurar a criança, o pai que vai segurar a criança. A rede de apoio. A rede de apoio. Aí, nesse caso, vai ter que ir para a rede privada, porque não está disponível para essa rede de apoio. Mas aí eu quero trazer a seguinte informação. As escolas que funcionam como creche e berçário, essas cuidadoras, essas educadoras, elas precisam estar vacinadas contra a coqueluche. Porque elas também vão ter acesso a essa criança, esse menor de ano que vai ficar nessa creche, que vai ficar nesse berçário. E nesse caso, o Sistema Único de Saúde garante essa vacina para essas pessoas. Sim. Isso foi divulgado pelo próprio... Tem uma nota técnica do Ministério que garante que elas estejam vacinadas. Então, é muito importante que as escolas se organizem nesse aspecto. Que as que trabalham que ofertam serviço de creche e de berçário. Sim, tanto no sentido público quanto privado também, nos dois. Sim, com certeza. Porque elas vão pegar essa criança, elas vão manusear, elas vão dar o banho, elas vão botar para dormir, Sim. elas vão dar comida para essa criança que tem meses, né? Sim. Quando muitas vezes as mães precisam retornar ao trabalho depois da licença maternidade e as famílias acabam optando por esse serviço de creche. Então é muito importante que, para além da gestante, da mãe, a gente pense e amplie a nossa visão para a proteção em relação à vacina da rede de apoio dessa família, dessa mãe, e também para esses cuidadores da instituição educacional. Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou para intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a importância da vacinação da Covid e da influenza para as crianças na volta às aulas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Manhã Tem Nada para saber da doutora o seguinte. Doutora, a importância dessa vacinação da Covid e também da influenza para essas crianças que estão agora nesse período de volta às aulas. Importantíssima. Agora, de fato, é uma dose única, tá? Ainda continua sendo prevista para a população de 9 a 14 anos. Porém, desde o ano passado, o Ministério da Saúde lançou a estratégia do resgate das pessoas que não tomaram essa vacina nesse período. O que é que isso significa? Os adolescentes de 15 a 19 anos, eles vão ter acesso a essa vacina, também com a dose, até junho desse ano. Antes, no primeiro momento, a estratégia do Ministério foi até dezembro de 2025. Quando virou o ano, eles ampliaram até o final do primeiro semestre. Então, ainda, os adolescentes, vocês estão tendo a possibilidade, as pessoas de 15 a 19 anos, de serem vacinados contra o HPV. E o que é importante falar? Essa vacina, muitas vezes, quando fala de HPV, as pessoas pensam muito no câncer de colo de útero. Mas ela não protege apenas desse câncer. Ela protege de vários cânceres, inclusive do câncer de boca. Sim. Então, os nossos profissionais dentistas,
eles também são atores importantíssimos para estarem conscientizando e perguntando para os adolescentes que eles atendem e também para os pais, né? E aí, seu filho tomou a vacina contra HPV? Porque quem primeiro vai identificar um câncer de boca provavelmente será um profissional odontólogo, né? É verdade. Nesse processo do atendimento. Agora, falando também sobre a vacina da Covid, a vacina da influenza, a gente está num período que é um período de mudança de tempo muito drástica, as crianças estão aí retornando, todo mundo ali acumulado, apertadinho, e os vírus circulam com mais facilidade. Essa vacinação ela é de extrema importância, não só para a criança, mas para o coletivo. O coletivo. Eu sempre digo, a vacinação ela é um ato individual para uma proteção coletiva. Sim. Então, quando a gente vacina um filho, nós não estamos protegendo só ele, nós estamos protegendo o coletivo. Então, uma criança vacinada na escola está protegendo o coleguinha, está protegendo a professora, está protegendo a cuidadora, está protegendo o porteiro, está protegendo todas aquelas pessoas que ali circulam. Por isso que é muito importante, quanto mais, a gente fala muito de cobertura vacinal, Sim. Quanto mais a cobertura vacinal estiver elevada, menor a chance do vírus conseguir entrar naquele ambiente. Porque é como se fosse assim, vários soldadozinhos vacinados. Uma barreira. E viram uma barreira. E ele não consegue adentrar. Então, a maioria das nossas vacinas, inclusive, tem como meta, a grande maioria, 95%. Ou seja, a gente consegue dificultar, criar essa barreira de proteção para dificultar que o vírus tenha acesso, né, à nossa população e, ao mesmo tempo, você acaba protegendo até os 5% que não estão vacinados. É verdade. Porque a vacinação, ela ocorre, é o que a gente chama de vacinação de rebanho, ou seja, se você consegue vacinar 95%, aqueles 5% que não teve acesso por alguma razão à vacina, ele acaba sendo protegido. Agora, uma pergunta interessante, que eu acho que muitas mães elas têm medo de vacinar por conta da reação. A reação, ela sempre acontece, e qual a importância da reação para, por exemplo, saber se a vacina deu certo, se não deu? Isso tem a ver ou não tem? Tem a ver sim. A vacina, ela pode ter reação ou não. Existem os eventos adversos esperados na literatura. Tanto eventos tipo assim, raros, como eventos simples, como eventos graves. É como se você pensasse o seguinte: quando a gente toma uma medicação, remédio, a gente pode ter uma reação. Sim. Não é isso? É. Na bula está lá. As reações possíveis esperadas que já foram estudadas. A vacina é dessa mesma forma. Tá bom? Então, a gente, inclusive, é muito importante que os profissionais de saúde, quando recebam uma mãe com a criança, essa orientação do que deve ser feito se tiver alguma reação, tem que ser dada antes da aplicação da vacina. E depois que aplica, que a criança chora, a mãe com certeza, a prioridade vai ser acolher aquela criança. Às vezes nem ouve o que é que está falando. Exatamente. Então, essa orientação é muito importante que ela seja uma orientação anterior à aplicação da vacina, para que a mãe possa assimilar e, em casa, fazer o que deve ser feito. Então, todas as vacinas podem descer, tá? Tem coisas que são simples, como febre ou dor local, como a gente vai sentir até quando a gente toma a vacina, né? Vai depender, a gente vai sentir um incômodozinho. Doutora, para a gente encerrar, uma última pergunta. Como preparar essas crianças para a vacinação? Porque é um terror para chegar com elas para vacinar. Como preparar a cabecinha delas para esse momento importante? Pronto. Primeiro ponto, não mentir para a criança. Falar a verdade. Dói, dói. Ó, filho, dói sim. É uma picadinha, vai doer, mas depois vai passar. Mas é muito importante a gente falar a verdade para a criança. Porque senão a gente cria uma expectativa de não ter a dor e a dor vai existir. Então vamos falar a verdade. Vai ser uma dor rápida, é como se fosse uma picadinha, e depois passa. Primeiro ponto, sempre falar a verdade. Segundo ponto, pensando em crianças pequenas, né? Sim. É muito importante que, durante o ato da vacinação, a mãe ou o pai, o cuidador responsável, esteja em contato com a criança. Aquilo dali vai passar segurança para a criança. Um outro ponto que, para mim, é assim, importantíssimo, isso é quase um spoiler, viu, do meu e-book, que eu vou lançar semana que vem, que vai ter essa... É que, para mim, assim, eu apliquei isso com a minha filha. E para mim foi fundamental. Como eu consegui amamentar, eu digo isso porque a gente sabe que nem todas as mães conseguem, a gente precisa respeitar isso. Como eu consegui amamentar. A vacinação dela, até os 2 anos, era dada com ela no meu peito.
Sim. E a ciência já comprovou que isso diminui o limiar de dor da criança. Primeiro, que ela vai estar no meu colo, ela vai estar em contato comigo, A atenção é diferenciada. totalmente, e claro que ela vai estar mamando, a possibilidade da dor vai ser menor para ela. Ela vai parar na hora e vai chorar um pouco, vai, não, porque não tem como, a dor existe, ela é real, não Sim. podemos negá-la. E depois ela volta pro peito. E aí ela se sente acolhida novamente. Então, assim, para mim, essa é a dica mais valiosa, que sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo para todas as pessoas. Uhum. Porque isso ainda não está sendo aplicado na prática como pode ser, Sim. né? Mas para isso, por que que não está sendo? Porque as pessoas precisam de informação para se sentirem Exatamente. seguras. Tanto o profissional como o nosso cliente, o nosso público, a nossa família, a nossa mãe. Sem informação, a gente não fica seguro para poder tomar decisão. É verdade. Né? Então, a nossa proposta aqui, desse diálogo, é exatamente isso: é passar Comunicar. informações confiáveis para que a nossa população se sinta segura para tomar as decisões em relação à proteção de um filho, de um pai, de um avô, porque a vacinação ela está disponível para todas as faixas etárias, Todas as idades. todas as idades. Isso é muito bom. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer receber você e bater esse papo. A gratidão também pela oportunidade, e eu espero que esse momento tenha sido um momento de contribuição para todos que tenham a oportunidade de estar assistindo Mães Atenadas. Ok, assim, portanto, encerramos o nosso programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo família você confere aqui.